Caramelo latia para caixão no funeral. Quando abriram o caixão, todos ficaram em choque. O cachorro Caramelo sempre foi tranquilo, amigo de todos no vilarejo, conhecido por seu jeito manso e fiel. Mas naquele dia, durante o funeral que reuniu toda a comunidade na pequena igreja, algo estranho aconteceu. Com o ambiente em silêncio e todos prestando as últimas homenagens, Caramelo começou a latir sem parar para o caixão, como se quisesse impedir que tudo continuasse. O padre tentou disfarçar o incômodo. Algumas pessoas riram, outras se entreolharam em dúvida. Mas um homem, sentado nos últimos bancos, fez a pergunta que ninguém teve coragem de dizer em voz alta: por que ele está latindo assim? Foi a partir dessa pergunta que tudo começou a sair do controle. Antes de continuarmos, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa história surpreendente. Ninguém esperava que um cachorro fosse o primeiro a perceber que algo estava errado naquele funeral. E menos ainda que, ao abrirem o caixão, tudo mudaria para sempre. O que foi encontrado ali dentro não apenas chocou a todos, mas também revelou segredos guardados há décadas, e colocou em risco a reputação de toda uma família tradicional do vilarejo. O que Caramelo sabia? E por que o padre estava tão nervoso? Essa história vai mexer com a sua memória, suas emoções e sua fé. Era um sábado nublado, e o ar no vilarejo parecia mais denso que o normal. A pequena comunidade havia se reunido na igreja central para prestar as últimas homenagens a um dos moradores mais antigos e respeitados do lugar. Gente de todas as idades lotava os bancos de madeira desgastada pela história, segurando lenços, terços e lembranças. A maioria usava roupas escuras, sapatos limpos e expressões solenes. O cheiro de flores frescas misturado com incenso pairava no ar. No meio daquele ritual de despedida, entre preces murmuradas e olhares marejados, um som inesperado rasgou o silêncio. Um latido forte, insistente, quase desesperado. Era Caramelo, o cachorro conhecido por todos na cidade, aquele que havia conquistado o coração da comunidade com seu jeito calmo e sua presença constante nas praças, feiras e missas de domingo. Mas agora, ele não estava calmo. Caramelo estava inquieto, com o corpo enrijecido e os olhos fixos no caixão. Ele rosnava baixo, como se estivesse farejando algo que ninguém mais conseguia perceber. O povo se remexeu desconfortável. Alguns idosos se benzeram. O padre, que conduzia a cerimônia com a voz firme, tropeçou nas palavras ao notar a movimentação. Uma mulher na primeira fileira sussurrou para a vizinha que talvez fosse apenas saudade. Outra disse que o cachorro estava agindo daquele jeito porque sentia o luto. Mas Caramelo não parecia triste. Estava alerta, como se estivesse diante de um perigo. Com um pulo rápido, saiu de onde estava deitado e se aproximou do altar. Um senhor tentou segurá-lo, mas ele escapou com agilidade, latindo ainda mais alto, parando exatamente diante do caixão. E então, começou a bater com a pata na lateral da madeira, como se pedisse: abram isso. O desconforto se espalhou como um vento frio entre os presentes. O padre pigarreou, tentando retomar o controle. Vamos manter a calma, irmãos. Os animais sentem as coisas de formas diferentes. Sigamos com a oração, por favor. Mas antes que pudesse continuar, um homem se levantou do fundo da igreja. Não era do vilarejo, pelo menos não mais. Ele havia retornado recentemente, depois de anos longe, e sua presença ali já causava curiosidade entre os moradores. Com voz serena, mas firme, ele perguntou: por que o cachorro está agindo assim? Isso não é normal. Ninguém acha estranho? O padre hesitou. Sua mão tremeu levemente ao virar a página do livro de orações. Um sussurro de dúvida percorreu o ambiente. A filha do homenageado, visivelmente abalada, olhou em direção ao caixão, depois para o cachorro, depois para o padre. Ele costumava amar o Caramelo, murmurou ela. Era como um membro da família. Mais alguns segundos de silêncio desconfortável se seguiram. O padre finalmente suspirou, fechou o livro e limpou a testa. Disse algo sobre respeito ao momento, que talvez fosse melhor continuar a cerimônia em outro espaço. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Naquela mesma tarde, a comoção se espalhou pelo vilarejo. O comportamento de Caramelo se tornou o assunto principal em cada mesa de café, padaria e banco da praça. A vizinha mais fofoqueira do bairro dizia que era mau agouro. Outra jurava que já tinha visto o cachorro agir assim antes de uma tragédia. Mas ninguém sabia explicar o que ele tinha visto ou sentido naquele caixão.
O homem que havia questionado o padre naquela manhã se chamava apenas de moço por todos. Nunca gostou de atenção. Tinha voltado há poucas semanas para cuidar dos negócios deixados pela mãe e por curiosidade sobre as mudanças no vilarejo. Mas aquele funeral, e principalmente a reação de Caramelo, haviam despertado algo nele. Não era só curiosidade. Era como se o cachorro tivesse pedido ajuda. Naquela noite, ele resolveu seguir Caramelo discretamente. O cachorro parecia saber exatamente onde queria ir. Passou pelo coreto, pela ponte do rio estreito, e entrou no quintal da antiga casa da família homenageada no funeral. Era uma casa grande, daquelas com varandas coloniais e janelas altas, agora vazia. Caramelo farejou o ar, deu algumas voltas no jardim e parou diante de uma velha almofada jogada ao pé da cadeira de balanço. Mordeu, rasgou e puxou com força. Lá de dentro, caiu uma carta. Envelhecida, com letras apagadas pelo tempo, mas intacta. O moço se aproximou devagar, pegou a carta e leu. Era uma mensagem escrita à mão, datada de quase 20 anos atrás. O conteúdo era confuso, falava de uma decisão importante, de um segredo guardado, de alguém que não podia saber. Terminava com um pedido para nunca abrir aquele baú antes do tempo certo. Com a carta na mão, o moço sentiu um arrepio. Caramelo olhava fixamente, como se dissesse: tem mais coisa aí. Nos dias seguintes, o cachorro começou a agir de maneira repetitiva. Ia todos os dias à mesma casa, cavava em pontos específicos do quintal, cheirava a parede próxima ao antigo altar da sala. E cada vez que fazia isso, o moço anotava tudo. Uma madrugada, enquanto todos dormiam, Caramelo cavou algo no quintal. Era uma chave. Enferrujada, pesada, escondida sob pedras e raízes. O moço a pegou com cuidado. Essa chave não era comum. Ele sabia. E lembrava de um lugar onde algo assim poderia ser usada. No vilarejo havia uma capela antiga, desativada há anos por rachaduras na estrutura. Fica no topo de uma pequena colina, cercada por árvores. Poucos se aproximavam dela, diziam que era mal assombrada. O moço não acreditava nessas histórias, mas agora, com tudo o que estava acontecendo, ele não descartava nada. Na manhã seguinte, sob o olhar atento de Caramelo, ele subiu até a capela com a chave no bolso. Forçou a porta lateral, que se abriu com facilidade. O interior estava coberto de poeira, teias de aranha, e o cheiro de madeira velha impregnava o ar. No altar, havia um baú, pequeno, trancado com uma fechadura que combinava perfeitamente com a chave enferrujada. Ele se ajoelhou, colocou a chave na fechadura e girou. A tampa rangeu ao abrir, e dentro, envoltos em tecido de linho, estavam documentos antigos, fotos, e um item pessoal que havia desaparecido há décadas, um anel com brasão da família, que todos achavam perdido. O coração do moço disparou. Caramelo latiu uma vez. Alto. Firme. Como se dissesse: encontramos. O anel era inconfundível. Qualquer morador antigo do vilarejo saberia reconhecê-lo à primeira vista. Tinha sido passado de geração em geração dentro da família homenageada no funeral. Um brasão em miniatura gravado no centro, com símbolos de folhas, um pássaro e a letra inicial do sobrenome da família. Era um objeto de valor sentimental e simbólico. Mas, segundo diziam, ele havia desaparecido há quase 15 anos, e nunca mais foi visto. Muitos acreditavam que havia sido perdido durante uma viagem, outros diziam que fora roubado. Mas ali estava ele, limpo, guardado com cuidado, como se fosse um segredo intocado pelo tempo. O moço ficou olhando para o objeto por longos minutos, sentindo o peso do que aquilo representava. Aquilo não era apenas um pertence perdido. Era uma prova de que havia algo sendo escondido. Algo que talvez o tempo não tivesse apagado, mas apenas enterrado. Caramelo circulava o altar com inquietação. Cheirava o chão, arranhava pequenos pontos entre as frestas do piso e voltava a olhar fixamente para o moço, como se soubesse que aquilo ainda era só o começo. O baú continha também uma série de papéis envelhecidos. Havia fotos em preto e branco, retratos de família em eventos religiosos, festas de aniversário e até uma procissão antiga, onde apareciam rostos jovens e sorrisos congelados no tempo. Em uma das fotos, o moço reconheceu a pessoa homenageada no funeral, ainda jovem, abraçado uma mulher que ninguém mais mencionava. Ele não lembrava daquela mulher na história da família. Perguntou-se quem ela era e por que estava naquela caixa, junto com o anel e as cartas. Entre os papéis,
Havia também um envelope lacrado com cera vermelha, sem remetente ou destinatário. Ele hesitou por um momento, mas depois rompeu o selo. Dentro, havia uma segunda carta, escrita com uma letra diferente da anterior, mais firme e reta. Ela dizia: se você encontrou esta carta, é porque Caramelo te levou até aqui. Confie nele. Ele sabe o que faz. As verdades escondidas por medo não apagam o que é certo. E agora chegou a hora. O moço sentiu um frio na espinha. Como aquela carta sabia do cachorro? Seria uma coincidência? Ou seria que esse segredo todo havia começado há muito mais tempo? Caramelo sentou-se ao lado dele e encostou a cabeça em sua perna. Parecia cansado. O moço passou a mão entre os pelos curtos e macios, e pela primeira vez desde que voltará ao vilarejo, sentiu que não estava sozinho. Os dias seguintes foram intensos. O moço decidiu não contar nada de imediato. Precisava entender melhor o que estava por trás daquelas descobertas. Guardou o anel e os documentos em uma caixa de ferramentas trancada. Passou a visitar a capela diariamente, sempre acompanhado por Caramelo. Aos poucos, começou a organizar o conteúdo do baú, montando uma linha do tempo com as datas das cartas e as fotos. Percebeu que havia lacunas estranhas na história da família. Pessoas que apareciam nas fotos e nunca mais eram mencionadas. Eventos familiares que não coincidiam com os registros oficiais do cartório. Num dos dias de visita, Caramelo começou a latir com insistência perto do altar, exatamente onde havia encontrado a chave. O moço percebeu que uma das tábuas do chão estava solta. Retirou-a com cuidado e, para sua surpresa, encontrou uma pequena caixa metálica enferrujada. Dentro dela, havia mais papéis. Desta vez, documentos do cartório. Registros de nascimento, batismo e até um testamento assinado e carimbado, muito diferente daquele apresentado no funeral. O conteúdo do testamento era claro. A partilha de bens havia sido redigida de forma diferente da oficial. A herança não estava destinada apenas à filha conhecida, mas também a uma segunda pessoa. O nome era o mesmo da mulher desconhecida na foto antiga. Uma parente esquecida ou, deliberadamente apagada. Naquele ponto, o moço decidiu que era hora de procurar a filha. Sabia que não seria fácil. Ela era conhecida por ser orgulhosa, discreta, defensora da honra da família. Encontrá-la foi simples. Ela estava na casa onde havia sido realizado o velório, cuidando dos pertences deixados. Quando o moço bateu na porta, Caramelo estava ao seu lado, com a postura atenta, mas tranquila. Ela o recebeu com educação, embora um pouco desconfiada. Ele começou devagar, contando sobre os passeios com o cachorro, a curiosidade despertada pelos latidos no funeral, a carta escondida na almofada. Quando mencionou o baú na capela, ela ficou pálida. Pediu para ver os documentos. Ele mostrou o testamento original. Ela leu em silêncio, várias vezes. Depois sentou-se, visivelmente abalada. Eu sabia que tinha algo errado, ela disse. Sempre senti que havia coisas que não me contavam. Mas meu pai, ele era um homem de tradição. De silêncio. Nunca gostava de falar do passado. O moço perguntou sobre a mulher da foto. A filha hesitou, depois confessou que ouvirá falar vagamente de uma tia distante, que teria tido desentendimentos com o pai e se afastado da família. Mas ninguém confirmava nada com clareza. Era como se tivessem apagado a existência dela de propósito. Naquele momento, Caramelo foi até uma estante, subiu nas patas traseiras e arranhou uma gaveta. A filha se levantou, abriu o compartimento e retirou um álbum antigo de fotos. Lá, entre páginas amareladas, havia mais imagens da mulher esquecida. Uma delas, com o mesmo anel no dedo. O moço sentiu que estava mais perto da verdade. Com todos os elementos em mãos, o anel, as fotos, os documentos, ele e a filha decidiram conversar com o padre. Ele poderia ajudar a confirmar datas, nomes e histórias. Mas ao chegarem na paróquia, foram informados de que o padre havia viajado para um retiro e não havia previsão de retorno. O funcionário do cartório, ao saber das investigações, ficou nervoso. Tentou impedir que o moço tivesse acesso aos arquivos antigos, alegando que eram confidenciais. Mas a filha usou sua influência como herdeira reconhecida e conseguiu acesso parcial. Foi o suficiente para confirmar: os registros haviam sido alterados. O nome da segunda herdeira fora riscado manualmente em algumas cópias, e substituído por apenas uma assinatura, que não batia com os documentos originais. Mais do que nunca,
O moço sentia que Caramelo tinha sido a chave de tudo. O cachorro não apenas reagira ao caixão. Ele havia conduzido toda a investigação, passo a passo, com seus instintos e latidos precisos. Como sabia onde cavar? Como conhecia a casa, o altar, as memórias que ninguém mais lembrava? A resposta talvez estivesse em algo que a filha revelou depois. Anos atrás, quando ainda era criança, ela contou que o pai havia adotado um cão muito parecido com Caramelo. Mesmo pelagem, mesmo olhar. O cachorro sumiu misteriosamente depois de um evento familiar tenso, que ela não conseguia lembrar bem. E agora, vendo Caramelo, tinha a estranha sensação de que ele fazia parte daquela história, como se fosse o mesmo, ou um reflexo dele. Coincidência? Talvez. Mas naquele vilarejo, onde o tempo parecia andar mais devagar e os laços entre passado e presente eram mais fortes do que a razão podia explicar, ninguém duvidava da intuição dos animais. E Caramelo sabia. A presença de Caramelo pelas ruas do vilarejo já não passava despercebida. Desde o dia do funeral, quando o cachorro que todos achavam previsível havia desafiado o ritual mais sagrado da comunidade, sua figura ganhou outro peso. As crianças, antes acostumadas a brincar com ele nas calçadas, agora o observavam com curiosidade e certo respeito. Os adultos falavam em voz baixa quando ele passava, como se sentissem que havia algo nele que sabiam mas não conseguiam explicar. A vizinha mais velha da rua chegou a dizer que Caramelo era um mensageiro. Ninguém discordou. O moço, que antes evitava contato com os moradores, agora era visto com frequência andando com o cachorro. O laço entre os dois se tornava cada dia mais visível. Ele confiava em Caramelo mais do que em qualquer pessoa ali. E havia uma razão para isso. Cada vez que seguia os sinais do cachorro, encontrava algo que o ajudava a montar o quebra-cabeça deixado para trás por uma família que fingia não ter segredos. Depois da descoberta do testamento original, guardado com cuidado ao lado do anel perdido e da carta misteriosa, a história começou a tomar corpo. A filha do homenageado, agora ciente da existência de uma parente esquecida, decidiu ajudar nas investigações. Foi ela quem propôs a busca por registros escolares, batismos antigos, até mesmo correspondências arquivadas em caixas no porão da casa. Durante uma tarde abafada de outubro, vasculhando esses arquivos, encontraram uma carta não enviada. Nela, o pai escrevia para alguém chamada Clarice. A linguagem era terna, cheia de arrependimentos e promessas de reconciliação. A data era de 13 anos atrás. Clarice, ao que tudo indicava, era a irmã afastada. A carta nunca foi enviada. A filha reconheceu a letra do pai, mas nunca havia ouvido esse nome em casa. Era como se tivesse sido apagado com cuidado, mas não com perfeição. Pequenas pistas ainda existiam, espalhadas pela casa, pelas lembranças incompletas, e agora nas reações de Caramelo, que parecia sempre saber onde procurar. O moço decidiu visitar a antiga professora do vilarejo, agora aposentada e morando sozinha na chácara próxima à entrada da cidade. Era uma mulher lúcida, ainda com os olhos vivos, que conhecera todas as gerações que passaram por ali. Quando ele perguntou sobre Clarice, ela não respondeu de imediato. Chamou-o para entrar, serviu café coado e, após um longo silêncio, disse que havia prometido não tocar mais naquele nome. Mas olhando nos olhos de Caramelo, que se sentou calmamente ao seu lado, ela pareceu mudar de ideia. Clarice era diferente, disse a professora. Tinha ideias modernas, questionava tradições. Queria estudar fora, escrever livros, viajar. Isso não era bem visto aqui na época. Ela e o irmão brigaram feio. Depois disso, nunca mais se falou dela. E aos poucos, todos fingiram que ela nunca existiu. Foi um silêncio coletivo. O moço sentiu um aperto no peito. Aquela história deixava de ser apenas um mistério e passava a ter contornos emocionais. Uma mulher fora apagada da memória da própria família apenas por querer viver diferente. E Caramelo, com sua presença silenciosa, insistia em desenterrar o que todos preferiram enterrar com lembranças. Dias depois, Caramelo levou o moço até o fundo da escola antiga, desativada há anos. Era um prédio simples, de janelas verdes e paredes descascadas. O cachorro farejou uma parede lateral e latiu. O moço, curioso, deu a volta e notou que uma das janelas estava entreaberta. Entrou com cuidado. Lá dentro, a poeira cobria quase tudo. Cadernos, carteiras, quadros negros. No fundo da sala havia um armário trancado. Com uma chave encontrada anteriormente na capela,
Ele tentou a sorte. Funcionou. Dentro do armário havia caixas com fotos antigas e fichas de estudantes. Depois de 1 hora de busca, encontrou uma pasta com o nome Clarice. Continha boletins, redações e uma carta de recomendação assinada por um professor da capital. Clarice havia sido aprovada para uma bolsa de estudos. Mas nunca foi. A ficha terminava abruptamente no mesmo ano em que a carta para ela fora escrita e nunca enviada. O moço levou tudo até a filha. Ela, aos poucos, começava a aceitar que a história da família não era tão simples como acreditava. E, mais do que isso, começava a sentir vergonha do silêncio que havia ajudado a sustentar, mesmo sem saber. Os dois decidiram buscar Clarice. Se estivesse viva, precisava saber que não fora esquecida por todos. Mas onde começar? Caramelo resolveu essa parte também. Numa tarde em que andavam com ele pela praça, o cachorro disparou em direção à rodoviária antiga. Parou em frente a um banco de madeira e latiu. Ali, colada sob o assento, havia uma etiqueta de bagagem antiga com o nome Clarice e o destino, uma cidade litorânea, não muito longe. A etiqueta estava gasta, mas ainda legível. No dia seguinte, os dois pegaram a estrada. Levaram Caramelo com eles, claro. A viagem foi silenciosa, mas carregada de expectativa. Ao chegarem na cidade, procuraram pelos registros no posto de saúde, na biblioteca, na prefeitura. E finalmente, em uma pequena escola de arte, encontraram alguém que conhecia Clarice. Ela ainda vive aqui, disse a diretora da escola. Dá aulas de pintura para crianças. É uma mulher maravilhosa, mas reservada. Fala pouco do passado. Com o coração acelerado, a filha pediu um encontro. A diretora avisou Clarice, que concordou com o café no dia seguinte. O moço e Caramelo acompanharam. Clarice apareceu com os cabelos grisalhos presos num coque simples, os olhos atentos, e a postura ereta de quem enfrentou o mundo com coragem. Ao ver a filha do irmão, seus olhos se encheram de lágrimas. Não precisou dizer nada. A filha também chorou. Caramelo se aproximou devagar, sentou-se ao lado de Clarice e pousou a cabeça em seu colo. Você me encontrou, disse ela, acariciando o cachorro. Nunca pensei que alguém me procuraria de novo. A conversa que se seguiu foi longa, carregada de pausas, memórias doloridas e risos tímidos. Clarice contou que partiu por amor próprio, que não aguentava viver escondida em uma cidade onde não podia ser quem era. Disse que não odiava ninguém, mas que decidiu viver em paz. E que mesmo com o tempo, ainda sentia saudade do irmão. Quando soube do falecimento, pensou em voltar, mas não teve coragem. A filha contou tudo o que haviam descoberto. Mostrou as cartas, o anel, o testamento. Clarice ficou em silêncio por um tempo, depois disse que não queria os bens. Queria apenas ser lembrada. O moço sentiu uma paz estranha naquele momento. Como se tudo tivesse finalmente encontrado seu lugar. De volta ao vilarejo, ele e a filha tomaram a decisão de restaurar a memória de Clarice publicamente. Organizaram uma exposição com as fotos antigas, os documentos, as cartas. Chamaram os moradores para a antiga capela, agora limpa e iluminada. Clarice foi convidada de honra. Voltou depois de tantos anos, de mãos dadas com a sobrinha, com Caramelo ao seu lado. Naquele dia, a comunidade viu a história completa pela primeira vez. Houve lágrimas, pedidos de desculpas, abraços. E o moço, sempre discreto, observou tudo de longe, com um sorriso leve e a certeza de que o vilarejo havia se curado de um silêncio antigo. Caramelo, por sua vez, dormia tranquilo na escadaria da capela, como se soubesse que seu trabalho estava feito. A exposição realizada na antiga capela foi o tipo de evento que o vilarejo não via havia muito tempo. As pessoas chegaram aos poucos, desconfiadas, vestindo suas roupas de missa e carregando olhares curiosos. Alguns não sabiam o que esperar. Outros vieram por respeito à família. Mas muitos, verdade seja dita, estavam ali por causa do Caramelo. O cachorro havia se tornado uma lenda viva nas semanas que antecederam aquele encontro. Não apenas por ter interrompido um funeral com seus latidos certeiros, mas porque a cada novo detalhe descoberto, era ele quem conduzia as pistas. Era como se tivesse um mapa invisível de tudo o que precisava vir à tona. E agora, estava deitado ao lado do altar reformado, com os olhos atentos, como se ainda esperasse por algo. Clarice entrou na capela com passos firmes. Não havia pisado ali em décadas. O cheiro de madeira encerada,
misturado ao leve aroma de flores silvestres trazidas pelas mulheres do vilarejo, provocou nela uma mistura de nostalgia e dor. Era ali que havia feito sua primeira comunhão, onde ouvirá sermões que contestava em silêncio, onde dera o último adeus aos pais. E foi ali também que jurara nunca mais voltar. Mas agora, cercada de olhares respeitosos e, principalmente, acolhedores, percebeu que algo tinha mudado. A filha do homenageado foi quem abriu o evento com um discurso emocionado. Ela não leu nenhum papel. Falou com a voz embargada, mas sincera, sobre como a verdade havia sido enterrada por medo, orgulho e convenções. Pediu desculpas em nome da família e convidou todos a conhecerem a verdadeira história. Apontou para a exposição montada com cuidado nos corredores laterais da capela. Fotos ampliadas, cópias das cartas, recortes de jornais, quadros pintados por Clarice em sua vida no litoral. Era como se, finalmente, ela ocupasse o espaço que sempre foi seu. As crianças correram entre os quadros, perguntando quem era a moça bonita das fotos. Os adultos liam as cartas com atenção, trocando comentários em voz baixa. Alguns mais conservadores mantiveram distância, ainda presos a ideias antigas. Mas até eles pareciam abalados pelo que viam. O moço circulava discretamente, atento às reações. Sabia que aquele momento marcava uma virada na história do vilarejo. Não era apenas uma reparação de memória. Era uma chance de recomeço. Em meio à movimentação, uma senhora se aproximou de Clarice. Trazia nos olhos um brilho de arrependimento. Estava curvada pelo tempo, mas ainda com a dignidade que a vida no campo costuma esculpir nas pessoas. Estendeu as mãos, segurou as de Clarice com firmeza e disse que havia sido covarde. Que soubera de tudo desde o início, mas preferiu se calar. Clarice sorriu, um sorriso sereno, e disse que o silêncio não machuca para sempre quando é quebrado com verdade. Caramelo circulava entre os convidados, recebendo afagos, petiscos e elogios. Uma menina pequena, de no máximo 5 anos, se sentou ao seu lado e ficou acariciando suas orelhas. Ele fechou os olhos e deitou a cabeça no colo dela. Para muitos, era apenas um cão de rua. Para quem acompanhou os últimos acontecimentos, era muito mais. Um guardião da memória. Um símbolo de justiça silenciosa. Após a exposição, o moço sugeriu um registro oficial daquela história. Propôs a criação de um pequeno memorial permanente, que pudesse abrigar as peças da exposição e contar, com imagens e textos, a trajetória de Clarice e do impacto de sua redescoberta. A ideia foi recebida com entusiasmo por parte da comunidade. A prefeitura cedeu um espaço anexo à biblioteca municipal. Voluntários se ofereceram para ajudar. Clarice, que sempre viveu modestamente, recusou qualquer homenagem financeira, mas aceitou que suas pinturas fizessem parte da exposição permanente. Durante os meses seguintes, o vilarejo mudou. Pequenos gestos mostravam que a história deixará marcas profundas. Jovens passaram a conversar mais com os mais velhos, perguntando sobre parentes esquecidos. As aulas de história local nas escolas foram atualizadas, incluindo o caso de Clarice como exemplo de como a memória pode ser manipulada, mas também restaurada. A rádio comunitária fez uma série de entrevistas com moradores antigos, resgatando lembranças antes ignoradas. O moço, por sua vez, voltou a caminhar com mais leveza pelas ruas. A cada passo, era cumprimentado com respeito. De alguém discreto, passou a ser visto como peça-chave naquela transformação. Mas ele sabia que tudo começou com Caramelo. Nunca se esqueceu do primeiro latido, do olhar insistente, da pata batendo no caixão. Tudo começou ali, e o cachorro sabia. Por isso, em uma tarde calma de domingo, decidiu escrever a história. Não como um livro tradicional, mas como uma carta aberta ao vilarejo. Nessa carta, contava com detalhes como cada pista havia sido encontrada, sempre guiado pelo instinto de Caramelo. Relatava os encontros, os documentos, os silêncios rompidos. E terminava com uma frase simples: nem sempre os heróis têm voz, às vezes eles apenas latem. A carta foi lida em praça pública, num evento comemorativo dos 6 meses da reintegração de Clarice à memória da cidade. Mais de 100 pessoas estavam presentes. Clarice, com lágrimas nos olhos, agradeceu ao moço e ao cachorro por devolverem a ela o lugar que lhe fora tirado. A filha, agora envolvida em projetos sociais, falou sobre o poder da escuta e da reparação. Caramelo, como sempre, permaneceu em silêncio, apenas observando. Com o tempo, ele passou a ser convidado para eventos escolares, sessões de leitura,
caminhadas comunitárias. Foi nomeado símbolo da memória viva da cidade. Recebeu uma medalha da Câmara Municipal, ganhou uma casinha nova na praça e uma placa com seu nome. Mas nunca deixou de ser o mesmo. Continuava deitando nos mesmos cantos, visitando as mesmas casas, e acompanhando o moço em seus passeios. Certa manhã, o moço acordou com um bilhete deixado por Clarice. Dizia que estava partindo novamente. Não por mágoa, mas porque havia encerrado um ciclo. Queria voltar para sua cidade litorânea, continuar dando aulas de pintura, mas agora em paz. Disse que levava no coração o abraço que esperou por tantos anos. E que voltaria, sempre que precisasse, como visitante, não mais como sombra do passado. A filha a acompanhou até a rodoviária. Abraçaram-se com força. Clarice partiu com poucos pertences, entre eles uma cópia da foto antiga da família, agora restaurada e emoldurada. Ao lado da imagem, havia uma pequena estatueta de madeira entalhada em forma de cachorro. Um presente da menina que havia acariciado Caramelo na exposição. Naquele dia, o moço caminhou com Caramelo até a colina onde tudo começou. Sentaram-se próximos à capela. O vento soprava leve, trazendo o cheiro das flores do campo. A vista do alto mostrava o vilarejo em sua plenitude, com seus telhados vermelhos, suas árvores antigas e suas ruas que agora pareciam mais vivas. O moço olhou para o cachorro e disse obrigado. Caramelo apenas fechou os olhos e deitou a cabeça em seu colo. O tempo havia feito o que sabia fazer de melhor: transformar dores em histórias, silêncios em memórias, e um latido, aparentemente comum, em um chamado para a verdade. Ali, no alto daquela colina, o passado e o presente se encontravam em paz. E no centro de tudo, um cachorro caramelo, de olhar sábio, que soube ouvir o que ninguém mais conseguia. Os dias no vilarejo seguiam mais leves desde os eventos que haviam transformado a antiga capela em um centro de memória viva. A reintegração de Clarice não fora apenas um acerto familiar. Era, acima de tudo, a prova de que o tempo, por mais cruel que possa parecer, sempre abre espaço para recomeços quando há disposição para escutar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A comunidade, antes habituada a viver entre as mesmas histórias repetidas, agora se via curiosa com seus próprios silêncios. Velhas caixas de fotografias foram abertas, nomes esquecidos voltaram a ser pronunciados, e histórias adormecidas ganharam novos contornos nas vozes das crianças. O moço, que até então se mantinha distante, passou a se envolver em mais atividades da vila. Aceitou um convite para coordenar um projeto comunitário que envolvia a catalogação da história oral dos moradores mais antigos. A proposta era simples, mas potente: visitar casas, sentar-se com os avós, ouvir o que tinham a contar e registrar tudo com cuidado. Levava sempre um gravador, um caderno, uma caneta e, claro, Caramelo. O cachorro já era conhecido por todos. Era recebido com petiscos, cobertores e muito carinho. Algumas senhoras até juravam que ele reconhecia vozes antigas e reagia com emoção. Talvez reconhecesse mesmo. Ou talvez apenas compreendesse que, ali, em cada relato, havia algo maior do que palavras. Foi durante uma dessas visitas que o moço conheceu Dona Arlinda. Uma senhora de quase 90 anos, lúcida e espirituosa, que morava sozinha em uma casa de varanda larga e jardim bem cuidado. Quando viu se aproximar com Caramelo, abriu um sorriso e disse que já esperava por eles. Convidou-o para entrar como quem recebe velhos amigos. Serviu chá de erva cidreira e bolo de milho ainda morno. Sentaram-se na varanda, de frente para o campo onde as cigarras entoavam seu canto vespertino. Dona Arlinda começou a contar sobre os tempos da juventude, quando os bailes da igreja eram o evento mais esperado do mês. Falou das roupas costuradas à mão, das cartas trocadas com o noivo, dos segredos que só o coração guardava. E então, como quem desliza de uma memória para outra, mencionou o nome de Clarice. Disse que haviam estudado juntas, que tinham sido muito amigas. E que chorou quando ela partiu, porque sabia que aquela despedida era definitiva. O moço, atento, perguntou se lembrava de mais algo. Dona Arlinda olhou para o horizonte por um tempo antes de responder. Lembrava de tudo. Lembrava da discussão entre Clarice e o irmão. Lembrava do dia em que o anel desapareceu. Lembrava de como todos foram orientados a não comentar mais sobre ela. E,
Principalmente, lembrava de uma frase que ouvirá escondida atrás da porta da casa paroquial. O padre, na época, dizia a um dos líderes da comunidade que esconder a história de Clarice era preservar a imagem da família. A imagem, não a verdade. O moço sentiu um nó na garganta. A cada relato, percebia que a história era ainda mais profunda do que imaginava. A exclusão de Clarice não fora um acaso. Havia sido construída com intenção, camadas e justificativas. Tudo sob o pretexto da proteção da honra. Voltou para casa naquela noite com um gravador cheio de relatos, mas foi uma frase de Dona Arlinda que ecoou em sua mente até adormecer. A verdade assusta, mas também liberta. Nos dias seguintes, ele reuniu os registros já colhidos e montou uma linha do tempo detalhada com o apoio da Biblioteca Municipal. A filha, agora envolvida de corpo e alma no projeto, ajudava a organizar os dados e reconstituir os nomes daqueles que haviam sido esquecidos. Juntas, criaram o primeiro mapa da memória do vilarejo, que indicava os locais onde haviam acontecido fatos marcantes, as casas das primeiras famílias, as escolas, os antigos comércios e até pontos de encontro como o coreto da Praça Central. Esse mapa foi exposto na biblioteca e virou atração para moradores e visitantes. Foi nessa fase que surgiu a proposta de transformar a história de Clarice e de Caramelo em um livro. A ideia partiu de um jovem professor de literatura, recém-chegado à cidade, que havia se encantado com os relatos ouvidos. Propôs escrever a obra em parceria com o moço e com a filha, intercalando memórias, cartas, fotos e trechos de entrevistas. O projeto recebeu apoio da prefeitura e de uma editora da capital especializada em histórias de comunidades rurais. O processo de escrita foi intenso e envolveu muitos encontros, leituras, revisões e decisões difíceis. Algumas histórias eram dolorosas demais para serem contadas sem ferir quem ainda estava vivo. Outras pareciam desconexas, mas, com o tempo, se mostravam fundamentais para compreender o tecido que ligava todos ali. Caramelo, como sempre, acompanhava tudo de perto. Dormia sob a mesa onde os textos eram escritos, observava silencioso as reuniões, latia quando achava necessário. Durante esse processo, uma nova descoberta abalou a todos. Vasculhando os arquivos da antiga casa paroquial, agora desativada, a filha encontrou um livro de registros paralelo. Era um caderno antigo, escondido sob tábuas do piso do sótão. Nele, estavam anotações de reuniões secretas da comunidade, nas quais se decidiam os rumos das histórias que poderiam ou não ser contadas. Um verdadeiro diário da manipulação da memória. Clarice aparecia em várias passagens, sempre citada como ameaça ao modelo tradicional de vida local. A revelação desse caderno gerou polêmica. Alguns moradores mais conservadores quiseram impedir a publicação de seu conteúdo, alegando que aquilo não representava mais quem eles eram. Mas a maioria apoiou a transparência. O caderno foi digitalizado e integrado ao acervo do memorial. Tornou-se uma peça central para compreender como narrativas podem ser moldadas por interesses e medos. O livro foi lançado 6 meses depois, em uma cerimônia realizada no mesmo coreto onde Clarice havia dançado pela última vez antes de partir. Ela voltou para prestigiar o evento. Agora, já acostumada com o carinho da cidade, sentia-se finalmente parte da paisagem. O livro ganhou o título A Memória que Latia e teve Caramelo na capa, com olhos atentos e o fundo da capela iluminada. O evento de lançamento reuniu mais de 300 pessoas. Houve música, discursos, distribuição de exemplares e muitas homenagens. Clarice falou com serenidade sobre o peso de ser esquecida e a leveza de ser lembrada. A filha agradeceu pela oportunidade de reconstruir não apenas a história da família, mas sua própria identidade. O moço permaneceu em silêncio durante a maior parte do tempo. Quando finalmente pegou o microfone, disse apenas que tudo aquilo só foi possível porque um cachorro, que todos julgavam comum, teve a coragem de apontar para onde ninguém queria olhar. Caramelo, já mais velho, mas ainda forte, recebeu um espaço no memorial dedicado exclusivamente a ele. Um banco foi instalado em seu nome, com uma placa simples: aqui sentou-se quem ensinou uma cidade a ouvir. O tempo passou, e a cidade mudou. Os jovens cresceram conhecendo a história não contada. As escolas incluíram Clarice nos materiais didáticos. O moço continuou seu trabalho de registro das memórias locais. A filha liderava projetos sociais. Clarice voltou a morar na cidade, agora em uma casa cercada de arte, flores e visitas constantes. E Caramelo, embora envelhecendo, caminhava lentamente pelas ruas, ainda reconhecido, ainda amado. Em um desses passeios,
o moço sentou-se com ele na praça, observando as crianças brincarem. Ao seu lado, uma senhora lia em voz alta um trecho do livro para um grupo de jovens. Era o capítulo que descrevia a primeira carta encontrada. O moço sorriu. Não precisava dizer nada. A cidade sabia. E Caramelo também. A rotina do vilarejo, apesar das mudanças significativas, mantinha sua serenidade. Característica. O silêncio das manhãs era quebrado apenas pelo cantar dos pássaros e pelo som distante das vozes na praça. Mesmo com o burburinho causado pelo livro A Memória que Latia e pelo memorial, a vida seguia simples, marcada por encontros familiares, feiras semanais e celebrações tradicionais. Caramelo, agora mais calmo e com passos lentos, continuava a ser presença constante, andando devagar pelas ruas, sempre observando com seus olhos atentos o que acontecia ao redor. O moço estava ocupado com um novo projeto: documentar as histórias das famílias que tinham raízes no vilarejo há mais de 100 anos. Queria garantir que aquelas memórias não se perdessem, que as vozes do passado fossem ouvidas pelas futuras gerações. Para isso, organizava encontros regulares na biblioteca municipal, onde os moradores podiam compartilhar lembranças, fotos, objetos antigos e até receitas tradicionais. O ambiente, decorado com quadros e fotografias, tornava-se uma espécie de portal para tempos passados. Numa tarde chuvosa, enquanto ajudava a preparar o espaço para uma dessas reuniões, recebeu a visita inesperada de um senhor idoso, conhecido por poucos, chamado Joaquim. Ele chegava carregando uma caixa pesada e parecia um pouco hesitante. O moço o recebeu com cordialidade e o convidou para entrar. Joaquim contou que trazia objetos da antiga escola do vilarejo, um lugar que fechará as portas décadas atrás. Eram livros, cadernos, uma velha bússola e alguns manuscritos com anotações de professores antigos. O encontro foi importante para o projeto, porque trouxe novas perspectivas sobre a educação e o cotidiano daquele tempo. Durante a conversa, Joaquim mencionou um fato pouco conhecido: a existência de um jardim secreto, construído por estudantes como refúgio e espaço de criatividade, onde podiam escrever poesias, pintar e trocar ideias longe dos olhos dos adultos. Esse jardim havia sido fechado quando a escola foi desativada, e sua localização exata se perderá com o tempo. Curioso e entusiasmado, o moço decidiu investigar. Com a ajuda de moradores mais velhos e de mapas antigos, iniciou uma busca pelo jardim. Caramelo acompanhava fielmente, farejando trilhas e circulando por terrenos abandonados. Depois de alguns dias, encontraram um espaço escondido atrás de uma cerca de madeira coberta por eras e flores silvestres. Era pequeno, mas encantador, com bancos de pedra e uma fonte seca no centro. Ali, as árvores antigas pareciam contar histórias com o sussurrar de suas folhas. O redescobrimento do jardim tornou-se um símbolo para o vilarejo. Jovens e adultos passaram a visitá-lo, reativando o espaço com eventos culturais, sessões de leitura e encontros para celebrar a história local. O moço e a filha de Clarice organizaram uma cerimônia para reabrir o jardim, convidando músicos, artistas e moradores. Caramelo, com seu jeito calmo, recebeu carinho e atenção de todos. Era como se ele soubesse que aquele momento era importante para a cidade e para ele também. Mas, em meio a essa atmosfera de celebração, surgiram tensões. Alguns moradores mais tradicionais mostravam-se resistentes às mudanças rápidas. Temiam que o resgate da história e a valorização da cultura local pudessem mexer com costumes antigos, questionar lideranças ou abrir feridas ainda não cicatrizadas. Um pequeno grupo começou a organizar reuniões para discutir o futuro do vilarejo, pedindo equilíbrio entre o passado e o presente. O moço, sempre diplomático, participou dessas reuniões buscando diálogo. Defendia que reconhecer a história não era negar o presente, mas fortalecê-lo. Explicava que a cultura se constrói sobre raízes firmes, e que a verdade deveria ser um alicerce para a construção de uma comunidade mais unida e aberta. Suas palavras ressoavam em muitos, mas nem todos estavam prontos para aceitar. Esse conflito criou um ambiente de incertezas e questionamentos que se estenderam por meses. Enquanto isso, Clarice aprofundava seu trabalho como artista. Inspirada pelas paisagens do vilarejo, pelas histórias das pessoas e pelos acontecimentos recentes, criou uma série de pinturas que expressavam emoções profundas. Suas obras passaram a ser expostas em galerias locais e até em cidades vizinhas. Essa nova fase de sua carreira trouxe reconhecimento e também a sensação de que finalmente estava vivendo plenamente sua vocação. A filha de Clarice, por sua vez, assumiu um papel de liderança em projetos sociais,
especialmente voltados para crianças e jovens. Criou oficinas de arte, reforço escolar e atividades ao ar livre, sempre buscando incentivar a autoestima e a valorização das raízes culturais. Muitas vezes, Caramelo acompanhava as crianças, que o adoravam e se sentiam protegidas por sua presença tranquila. No meio dessas atividades, uma descoberta inesperada mudou os rumos de tudo. Durante a limpeza de um velho celeiro pertencente a uma família tradicional, a filha encontrou uma caixa de documentos e objetos pessoais. Entre eles, um diário escrito por uma mulher que viverá na vila décadas atrás. O diário falava sobre sonhos, medos, amores proibidos e segredos que ainda carregavam o peso do silêncio. Havia também desenhos, cartas nunca enviadas e reflexões sobre o papel da mulher na sociedade rural da época. A leitura do diário causou um impacto profundo na comunidade. Reabriu debates sobre igualdade, liberdade e respeito. O texto da mulher revelava paralelos com a história de Clarice, mostrando que muitas batalhas ainda precisavam ser travadas. O moço sugeriu que partes do diário fossem incorporadas ao projeto cultural, ampliando o diálogo entre passado e presente. Esse momento também marcou uma aproximação maior entre os personagens principais. Clarice, a filha e o moço passaram a se reunir com mais frequência para discutir o futuro do vilarejo. Suas conversas eram recheadas de planos, sonhos e desafios. Compartilhavam dúvidas e angústias, mas também a certeza de que estavam construindo algo importante. Caramelo, fiel como sempre, participava desses encontros de forma silenciosa, mas com presença forte. Sentava-se ao lado do moço, observava as expressões de todos, e parecia entender que seu papel ia além de ser apenas um cão. Era um elo entre gerações, um guardião da história e um símbolo da transformação que acontecia. Mesmo com as conquistas, obstáculos continuavam a surgir. Em uma dessas reuniões, um problema inesperado apareceu: a ameaça de um empreendimento imobiliário que poderia destruir parte das áreas verdes próximas ao vilarejo, inclusive o recém-descoberto jardim secreto. A notícia caiu como uma bomba, gerando apreensão e mobilização. O moço, junto com Clarice, a filha e outros moradores, organizou uma campanha para proteger o espaço. Criaram petições, participaram de audiências públicas e buscaram apoio em órgãos ambientais. Caramelo participou das caminhadas, sempre ao lado daqueles que lutavam para preservar a identidade e a memória do lugar. Essa batalha durou meses e exigiu sacrifícios. Houve dias de tensão, encontros longos e discussões acaloradas. Alguns moradores foram pressionados, outros duvidaram da viabilidade da causa. Mas a persistência venceu. O empreendimento foi redirecionado para uma área distante, garantindo a preservação das áreas históricas e naturais do vilarejo. A vitória trouxe um sentimento de união e esperança. Demonstrou que, mesmo diante de desafios, a comunidade podia se incentivando-os a contar suas próprias histórias e a usar as redes sociais para divulgar suas raízes. A iniciativa teve grande adesão e gerou frutos positivos, aproximando gerações e criando uma ponte entre passado e futuro. Enquanto isso, Caramelo seguia sendo a alma silenciosa da vila. Em uma manhã fresca, ele acompanhou o moço até a margem do rio que cortava a região. O som da água correndo, o cheiro da terra molhada e o canto distante dos pássaros criavam uma atmosfera de paz. O cachorro deitou-se ao lado, como se soubesse que aquele era um momento de reflexão. O moço pensava em tudo que haviam vivido, as descobertas, as lutas, as conquistas e os aprendizados. Sentia-se grato por fazer parte daquele processo e por contar com aliados tão dedicados. Sabia que ainda havia muito por fazer, mas estava confiante de que o caminho era o certo. Em uma tarde ensolarada, o vilarejo foi surpreendido por uma festa surpresa organizada pelas crianças da escola, em homenagem a Caramelo. Elas haviam confeccionado cartazes, feito uma banda de instrumentos improvisados e preparado um bolo especial. O evento foi emocionante, reunindo pessoas de todas as idades para celebrar aquele companheiro que, de forma silenciosa, havia unido corações e transformado vidas. O cachorro, embora já cansado, parecia sentir o amor e a gratidão ao seu redor. Ele caminhou lentamente entre as crianças, abanando o rabo e aceitando cada carinho. O moço observava a cena com olhos marejados, percebendo que, às vezes, a simplicidade de um gesto pode ser a maior recompensa. Os meses seguintes trouxeram mais projetos, encontros e descobertas. A vila seguia em constante transformação, equilibrando tradição e inovação, passado e futuro. A memória que latia continuava viva,
pulsando nos corações daqueles que aprenderam a escutar com atenção e amor. O outono chegou ao vilarejo trazendo consigo uma paleta de cores quentes que cobria as ruas e os campos ao redor. As folhas secas formavam tapetes que estalavam sob os passos dos moradores, criando uma sinfonia natural que embalava as conversas e os passeios. O ar trazia um frescor que convidava à introspecção, mas também ao movimento, como se a estação incentivasse a continuidade das jornadas iniciadas. Caramelo já sentia o peso dos anos em seu corpo, movendo-se com mais lentidão e buscando frequentemente os cantos de sombra para descansar. Mesmo assim, sua presença continuava sendo um ponto de equilíbrio para a comunidade. Muitos moradores encontravam nele um motivo para sorrir e um símbolo da história viva que todos compartilhavam. O moço dedicava-se intensamente à organização de um grande evento cultural que reuniria artistas, escritores, músicos e artesãos de toda a região. O objetivo era fortalecer os laços entre as cidades vizinhas, promover o intercâmbio cultural e consolidar o vilarejo como um polo de referência para a valorização das tradições locais. O evento também serviria para angariar fundos para a manutenção da Casa da Memória e da Esperança. Durante os preparativos, a filha de Clarice liderava um grupo de jovens voluntários que cuidavam da divulgação e da logística. Eles usavam as redes sociais para alcançar um público mais amplo, criando vídeos, entrevistas e publicações que despertavam interesse e curiosidade. A jornalista que havia se mudado para o vilarejo colaborava ativamente, produzindo conteúdos e facilitando contatos com veículos de comunicação. Em meio a essa efervescência, uma notícia inesperada chegou ao vilarejo. Uma empresa de tecnologia demonstrava interesse em instalar uma unidade nas proximidades. A proposta envolvia modernização, geração de empregos e investimentos na infraestrutura. No entanto, também representava riscos, como a possibilidade de alterações na paisagem, impacto ambiental e mudanças no modo de vida tradicional. A chegada dessa notícia causou uma divisão na comunidade. Alguns moradores viam na proposta uma oportunidade para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida, especialmente para os jovens que buscavam novas perspectivas. Outros temiam a perda da identidade cultural, a degradação dos espaços naturais e o enfraquecimento dos laços locais. O moço, Clarice, a filha e a jornalista organizaram uma série de encontros para discutir o assunto. Procuravam apresentar informações claras, ouvir todas as opiniões e buscar soluções que pudessem conciliar progresso e preservação. A Casa da Memória e da Esperança tornou-se palco dessas conversas, promovendo um ambiente de respeito e diálogo. Caramelo, embora não participasse diretamente, sentia o clima de tensão. Muitas vezes, era visto circulando pela praça, aproximando-se de pessoas preocupadas, oferecendo um conforto silencioso. Seu olhar compassivo parecia transmitir uma mensagem de calma e esperança, um lembrete de que as raízes eram fortes e que a comunidade poderia superar desafios unida. Durante uma dessas reuniões, uma proposta surgiu: criar uma comissão formada por representantes da empresa, dos moradores, especialistas em meio ambiente e cultura local, para elaborar um projeto que respeitasse as características do vilarejo. A ideia foi recebida com cautela, mas também com esperança. Muitos viam ali a possibilidade de construir um futuro sustentável, onde o novo pudesse coexistir com o antigo. Enquanto o processo avançava, a filha de Clarice dedicava-se a um projeto educativo focado em tecnologia e sustentabilidade. Queria preparar os jovens para as mudanças que poderiam vir, sem que perdessem o contato com suas raízes. As oficinas combinavam conhecimento científico com tradições locais, valorizando o saber popular e as práticas ambientais já presentes no cotidiano. Clarice, por sua vez, explorava em suas pinturas os contrastes entre modernidade e tradição, criando obras que provocavam reflexão e emocionavam o público. Suas exposições atraíam visitantes e debates, ampliando o alcance da cultura do vilarejo. O moço continuava sendo um elo entre essas iniciativas, apoiando e incentivando cada passo. Nesse período, um acontecimento inesperado trouxe uma nova perspectiva para todos. Caramelo desapareceu por algumas horas, deixando os moradores preocupados. As buscas mobilizaram crianças, adultos e idosos, que percorreram trilhas, bosques e estradas próximas. Quando o encontraram, ele estava próximo a um antigo casarão abandonado, imóvel que despertava histórias e mistérios. A presença do cachorro naquele local chamou a atenção para o casarão, que até então era evitado pela maioria. Decidiram então investigar com mais cuidado o imóvel, descobrindo que ele guardava objetos antigos, documentos e fotos que pertenciam a famílias que fizeram parte da história do vilarejo. A redescoberta daquele espaço virou um projeto,
com o objetivo de restaurá-lo e transformá-lo em um centro cultural. A notícia da iniciativa trouxe um novo ânimo para a comunidade, mostrando que mesmo lugares esquecidos podiam revelar tesouros valiosos. Caramelo, como protagonista silencioso, foi reconhecido como um herói que conduziu todos a esse encontro com o passado. Suas ações reforçavam o papel que desempenhava na vida do vilarejo, como um guardião das memórias e um catalisador de união. Porém, não tardaram a aparecer novos obstáculos. A restauração do casarão exigia recursos financeiros e técnicos que ultrapassavam a capacidade local. O moço e o grupo responsável buscaram parcerias. Organizar para defender o que considerava essencial. O vilarejo passou a ser exemplo para outras regiões, mostrando que memória, cultura e natureza caminham lado a lado. Em uma tarde ensolarada, para celebrar essa conquista, foi realizada uma festa na Praça Central. Música, comida típica, apresentações culturais e muita alegria marcaram o evento. Caramelo, apesar da idade avançada, foi o convidado de honra. Caminhou lentamente entre as pessoas, recebendo abraços, afagos e muitos elogios. Enquanto o sol se punha, o moço observava o céu tingido de laranja e rosa, sentindo a satisfação de quem viu uma semente crescer. Olhou para Caramelo, que repousava sob uma árvore, e sorriu. Sabia que aquela história ainda tinha muitos capítulos para serem escritos, mas que, naquele momento, tudo estava em harmonia. A chegada da primavera trouxe ao vilarejo um ar de renovação que parecia refletir as mudanças internas de seus moradores. As flores brotavam em profusão, tingindo os jardins e as praças com cores vibrantes, e o aroma doce das jabuticabeiras maduras pairava pelo ar. O calor ameno das tardes convidava encontros ao ar livre, e a comunidade aproveitava cada instante para fortalecer os laços que vinham sendo reconstruídos. Caramelo, apesar dos anos que começavam a pesar em seus passos, ainda mantinha uma energia serena e presença cativante. Seu pelo caramelo brilhava sob a luz do sol, e seus olhos demonstravam a sabedoria adquirida em tantas jornadas. Ele já não corria como antes, mas seguia firme ao lado do moço, acompanhando em suas andanças pelas ruas, sempre atento aos detalhes do cotidiano. O moço continuava imerso no projeto de documentar a história do vilarejo, agora com foco especial nas mudanças trazidas pelas novas gerações. Observava como jovens, embora conectados ao mundo moderno, buscavam resgatar tradições, valorizavam os antepassados e desejavam preservar a essência do lugar. Isso o animava e dava sentido ao seu trabalho. Um dia, durante uma visita à escola local, o moço foi convidado a participar de uma aula especial sobre história regional. A professora, uma mulher apaixonada pela cultura da região, havia preparado uma atividade em que as crianças deveriam criar pequenos relatos a partir das histórias que ouviram de seus familiares. Caramelo acompanhou o grupo, circulando entre as carteiras e recebendo carinhos dos estudantes. A atmosfera na sala era de entusiasmo e curiosidade. As crianças contavam sobre festas antigas, pratos típicos, lendas locais e personagens que marcaram a vila. O moço percebeu que, apesar das diferenças de idade, aquela nova geração carregava o desejo de se conectar com suas raízes, de compreender de onde vinham e o que poderiam construir a partir dali. Naquela tarde, Clarice e a filha participaram de uma oficina de pintura organizada para os jovens. A artista guiava as mãos pequenas, ensinando técnicas e estimulando a expressão individual. A filha, por sua vez, incentivava a escrita, ajudando a registrar as narrativas que brotavam com tanta espontaneidade. Caramelo ficava ao lado, observando tudo com paciência e serenidade, como um guardião silencioso. Mas nem tudo era tranquilo. Entre os moradores mais antigos, alguns ainda carregavam ressentimentos e memórias dolorosas que dificultavam o processo de reconciliação. Durante uma reunião comunitária, um debate acalorado surgiu quando um dos líderes questionou se era possível realmente superar os rancores do passado sem esquecer o que havia acontecido. O moço interveio, ressaltando que perdoar não significava apagar, mas sim aprender e seguir em frente com empatia. Esse conflito gerou um momento importante de reflexão. Várias pessoas começaram a compartilhar experiências pessoais, revelando feridas que não sabiam como tratar. A filha de Clarice sugeriu a criação de um espaço dedicado à escuta e ao acolhimento, onde cada um pudesse falar sem medo de julgamento. A proposta foi bem recebida e logo surgiram voluntários dispostos a ajudar. O centro de acolhimento foi instalado em um prédio antigo, próximo à praça, que passou por reformas para se adequar às necessidades. Recebeu o nome de Casa da Memória e da Esperança e se tornou ponto de encontro para grupos de apoio, rodas de conversa,
oficinas de arte e atividades terapêuticas. Clarice e a filha participaram ativamente, trazendo suas experiências e conhecimentos. A presença de Caramelo ali era sempre um conforto. Muitos encontravam em seu olhar tranquilo um alívio para os momentos difíceis. Crianças, adultos e idosos sentiam-se acolhidos não só pelas palavras, mas também pela companhia silenciosa daquele cão especial, que parecia captar as emoções sem precisar de explicações. Durante esse período, o moço recebeu a visita de um antigo morador que havia vivido na vila durante a infância, mas que agora morava na cidade grande. Ele chegará com uma mala cheia de cartas, fotos e objetos que sua família guardava há décadas. Entre os documentos, havia correspondências trocadas entre a mãe dele e Clarice, que revelavam sonhos, esperanças e planos interrompidos. A leitura dessas cartas emocionou a todos. Revelava uma dimensão mais íntima e humana da história, mostrando que, por trás das decisões difíceis e das separações, havia pessoas que amavam, erravam e buscavam seu lugar no mundo. Essas descobertas fortaleceram a ideia de que a memória é viva e mutável, feita de histórias compartilhadas. Enquanto o moço e a filha organizavam os arquivos para a digitalização, Clarice preparava uma exposição com pinturas inspiradas nas cartas e nas paisagens da vila. A mostra, intitulada Vozes do Passado, foi inaugurada na galeria local, atraindo visitantes de cidades vizinhas e despertando interesse da mídia regional. A repercussão trouxe oportunidades para que a cultura do vilarejo ganhasse reconhecimento mais amplo. Várias instituições entraram em contato para apoiar projetos educacionais e artísticos, e uma pequena editora manifestou interesse em publicar uma coletânea de histórias e imagens reunidas durante o processo de pesquisa. No entanto, com o aumento da visibilidade, vieram também novos desafios. A atenção externa trouxe olhares que nem sempre compreendiam as particularidades locais. Pressões para modernizar a infraestrutura, alterar costumes ou abrir mão de espaços considerados obsoletos começaram a surgir. O moço percebeu que proteger a essência do lugar exigiria mais do que documentação e arte, precisaria de união e estratégia. Em uma reunião da Associação de Moradores, ele propôs a criação de um conselho formado por representantes de diferentes grupos sociais, com a missão de dialogar com órgãos públicos e empresas interessadas. A ideia foi aceita com entusiasmo, e Clarice, a filha e outros voluntários assumiram papéis ativos na organização. Durante esse processo, uma nova figura apareceu na história. Uma jovem jornalista que havia acompanhado o lançamento do livro e a exposição decidiu se instalar no vilarejo para acompanhar de perto os desdobramentos. Ela tinha uma abordagem sensível e respeitosa, e rapidamente conquistou a confiança dos moradores. Suas reportagens ajudavam a mostrar o lado humano das mudanças, contribuindo para que as narrativas locais fossem valorizadas. Essa presença externa também serviu para trazer novas perspectivas ao grupo. A jornalista sugeriu oficinas de escrita e comunicação para jovens, editais de cultura e apoios governamentais, enfrentando burocracias, prazos e incertezas. O processo se mostrou mais complexo do que imaginavam, testando a paciência e a resiliência de todos. Durante esse período, as tensões relacionadas à empresa de tecnologia continuavam. Pressões externas aumentavam, e conflitos internos ameaçavam romper o equilíbrio construído com tanto esforço. Era necessário encontrar um caminho que atendesse às necessidades econômicas sem sacrificar o patrimônio cultural e ambiental. Em meio a esse cenário, surgiu uma notícia animadora: a aprovação de um edital que financiaria parte da restauração do casarão e o fortalecimento dos projetos culturais. A conquista resultou de um esforço coletivo, envolvendo a mobilização de moradores, a articulação política do moço e o apoio da jornalista. Foi uma vitória que renovou a esperança e incentivou a continuidade dos trabalhos. O evento cultural se aproximava, e as expectativas cresciam. A programação incluía exposições, oficinas, apresentações musicais, feiras de artesanato e encontros literários. A vila se preparava para receber visitantes, e a movimentação nas ruas era intensa. Caramelo, apesar do cansaço, acompanhava o ritmo, despertando admiração por sua vitalidade. Numa tarde de ensaio, a filha de Clarice conversava com um grupo de jovens sobre os desafios e as oportunidades que estavam por vir. Falavam sobre sonhos, medos e o desejo de construir um futuro que respeitasse a identidade e as conquistas do passado. A conversa era carregada de emoção, esperança e determinação. O moço observava aquela cena com orgulho e gratidão. Sentia que, apesar dos obstáculos, o trabalho desenvolvido estava dando frutos, e que o legado deixado por Caramelo e pelas gerações anteriores seria preservado e ampliado.
A história do vilarejo continuava a ser escrita, feita de memórias, lutas, afetos e superações. A chegada da noite trouxe consigo um céu estrelado que iluminava as casas e as ruas tranquilas. O som distante de risadas e músicas ecoava, anunciando o início das festividades. Caramelo repousava em sua cama, cercado pelo carinho da família e dos amigos que o acompanhavam. Era o momento de celebrar, de agradecer e de renovar as promessas feitas ao longo daquele tempo. O vilarejo, com sua história viva, sua cultura rica e seus corações unidos, mostrava que o amor e a dedicação são capazes de transformar o ordinário em extraordinário. O dia tão esperado finalmente chegou. O vilarejo estava em festa, com ruas decoradas por bandeirinhas coloridas e aromas de comidas típicas que se espalhavam pelas praças e becos. A agitação era contagiante, misturando a expectativa dos moradores com a curiosidade dos visitantes que começavam a chegar. Era o evento cultural que simbolizava não apenas uma celebração, mas também um marco de superação e união para aquela comunidade. Caramelo, apesar da idade avançada, mostrava sinais de entusiasmo. Seus passos lentos se tornavam mais firmes ao acompanhar o moço e a filha de Clarice pelas ruas. A familiaridade que sentia com cada cantinho da vila parecia dar-lhe energia renovada. Era como se soubesse que aquele momento era importante para todos, inclusive para ele. O centro cultural, o casarão restaurado, estava pronto para receber o público. As paredes revelavam um cuidado dedicado ao restauro, com pinturas que contavam histórias e objetos expostos que traziam memórias antigas à vida. A emoção de todos era palpável, especialmente para aqueles que tinham participado de cada etapa do processo. O moço iniciou o evento com um discurso simples, mas carregado de significado. Falou sobre a importância da memória coletiva, do respeito às tradições e da necessidade de construir pontes entre passado e futuro. A plateia ouvia atenta, sentindo a força das palavras que refletiam seus próprios sentimentos. A filha de Clarice assumiu a palavra em seguida, apresentando jovens envolvidos nos projetos e destacando o papel fundamental da educação e da cultura para a transformação social. Seu entusiasmo contagiava a todos, mostrando que a nova geração estava pronta para assumir a responsabilidade de preservar e inovar. Durante a tarde, várias apresentações tomaram conta do espaço. Grupos de dança, corais, contadores de histórias e músicos locais compartilharam seus talentos, encantando o público. A feira de artesanato reuniu peças feitas à mão que celebravam a identidade do vilarejo, enquanto as oficinas ofereciam atividades para todas as idades. Caramelo passeava entre as pessoas, aceitando carinhos e sendo celebrado como um símbolo de perseverança e amor. Sua presença era uma constante lembrança de que a história do vilarejo não estava apenas nos documentos ou nas fotos, mas viva naqueles que a construíam dia após dia. No meio da programação, a jornalista conduziu uma entrevista coletiva com moradores e organizadores. Suas perguntas estimularam reflexões sobre os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas. Ela ressaltou a importância do diálogo e do trabalho conjunto, destacando como o vilarejo se tornará um exemplo de resistência cultural e social. O evento também contou com a participação da empresa de tecnologia, que apresentou seu projeto alinhado com as propostas discutidas na comissão. Demonstraram interesse em preservar o meio ambiente e valorizar a cultura local, buscando um modelo de desenvolvimento sustentável. Essa postura contribuiu para aliviar tensões e fortalecer a parceria com a comunidade. À medida que o sol começava a se pôr, uma cerimônia especial foi organizada na Praça Central. Uma fogueira foi acesa, simbolizando a luz que guiaria o caminho do vilarejo. Pessoas de todas as idades se reuniram em círculo, compartilhando histórias, cantando e celebrando a vida. Caramelo, deitado próximo ao fogo, parecia absorver a energia daquele momento. Seu olhar sereno refletia a gratidão e a paz que sentia. A criança que o havia encontrado tempos atrás aproximou-se, acariciando-o com ternura. A conexão entre eles era profunda, resultado de um vínculo construído com o tempo e o afeto. A noite se encerrou com um espetáculo de luzes e músicas tradicionais, embalando a vila em uma atmosfera mágica. Os moradores e visitantes partilhavam sorrisos, lágrimas e abraços, conscientes de que estavam vivendo um capítulo único em sua história. Nos dias seguintes, a repercussão do evento ultrapassou as fronteiras do vilarejo. Reportagens e relatos chegaram a outras regiões, inspirando iniciativas semelhantes e promovendo o interesse pela cultura e pela memória coletiva. O moço e sua equipe receberam convites para participar de encontros e compartilhar suas experiências. Com o sucesso do evento, novos projetos foram idealizados.
A Casa da Memória e da Esperança ampliou suas atividades, incluindo grupos de leitura, cursos de história local e encontros intergeracionais. A restauração do casarão prosseguiu, com planos para transformá-lo também em um centro de pesquisas e biblioteca. Caramelo, apesar do cansaço crescente, continuava a ser presença constante nessas iniciativas. Seu olhar expressava uma mistura de sabedoria e carinho, e sua companhia era um conforto para todos. Nos momentos mais silenciosos, parecia transmitir uma mensagem clara: o amor e a dedicação são as forças que sustentam a vida e o futuro. A filha de Clarice assumiu um papel de liderança nos projetos educativos, incentivando jovens a se engajarem e a valorizarem suas origens. Clarice, por sua vez, dedicava-se às exposições e à documentação das histórias, transformando o cotidiano em arte e memória. O moço, observando tudo isso, sentia-se realizado. A caminhada não havia sido fácil, mas cada passo havia valido a pena. Ele sabia que o vilarejo seguia um caminho de transformação, onde as memórias do passado encontravam espaço para crescer e florescer. Em uma tarde calma, sentado ao lado de Caramelo, refletia sobre a jornada. Recordava os momentos de dúvida, os conflitos, as descobertas e as vitórias. Sentia-se grato por ter encontrado naquela comunidade não apenas uma missão, mas uma família. O futuro ainda reservava desafios, mas a história do vilarejo, narrada com amor e coragem, seria um legado para as próximas gerações. Caramelo, com seu latido silencioso, continuaria a ser um guardião, lembrando a todos que a verdadeira força está na união e no respeito. O inverno começava a ceder lugar à primavera, trazendo com ela o renascimento da natureza e a promessa de novos ciclos. As primeiras flores despontavam tímidas nos jardins, espalhando cores e fragrâncias que preenchiam o ar com uma energia vibrante e esperançosa. O vilarejo, agora mais unido e fortalecido, respirava uma atmosfera de renovação que contagiava a todos. Caramelo, embora já um pouco mais lento, parecia revigorado pelo clima ameno e pela presença constante das pessoas que o amavam. Sua pelagem dourada brilhava sob o sol, e seu olhar sereno revelava uma sabedoria adquirida em tantos anos de convivência e experiências. Ele se tornou mais que um simples cão de rua resgatado, era agora um símbolo vivo da resistência, da lealdade e do amor incondicional. Na Casa da Memória e da Esperança, uma cerimônia especial foi organizada para marcar a inauguração oficial do casarão restaurado como Centro Cultural Viva Raízes. Moradores, visitantes, representantes da empresa de tecnologia, artistas e crianças se reuniram para celebrar o fruto de um esforço coletivo que ultrapassava qualquer expectativa inicial. O moço fez um discurso emocionante, destacando a importância da união e do respeito pelas tradições, ao mesmo tempo em que abraçava as transformações necessárias para o futuro. Ele agradeceu a todos que participaram dessa jornada, lembrando que o sucesso era resultado da coragem, da paciência e do amor compartilhado. A filha de Clarice apresentou um projeto educativo que integrava tecnologia, sustentabilidade e cultura local, ressaltando a responsabilidade das novas gerações em preservar o patrimônio enquanto inovavam. Suas palavras foram recebidas com entusiasmo, confirmando que o legado continuaria vivo. Clarice exibiu uma série de pinturas que retratavam os momentos mais marcantes da história recente do vilarejo, incluindo a figura de Caramelo, que ganhou um lugar especial em uma obra que emocionou a todos. A artista falou sobre a inspiração que encontrou na perseverança do cachorro e na força da comunidade, mostrando como a arte pode ser um elo entre passado e futuro. Caramelo, durante toda a cerimônia, circulava entre as pessoas, recebendo afagos e demonstrando sua gratidão silenciosa. Ele era uma presença reconfortante, uma ponte que unia corações e fortalecia os laços humanos. A criança que o havia encontrado anos atrás segurava sua coleira, sentindo a conexão profunda que os unia. Ao cair da noite, um espetáculo de luzes e música tomou conta do espaço. A comunidade celebrou não apenas a inauguração do centro cultural, mas também o renascimento do vilarejo como um lugar onde a tradição e a modernidade coexistiam em harmonia. A fogueira, reacendida para a ocasião, simbolizava a chama eterna da esperança e da união. Nos dias seguintes, o Centro Cultural Viva Raízes tornou-se um ponto de encontro diário. Grupos de estudo, oficinas de arte, rodas de conversa e apresentações culturais movimentavam o espaço, promovendo a troca de saberes e o fortalecimento das relações. A empresa de tecnologia implementou projetos sustentáveis, colaborando com a comunidade para garantir que o desenvolvimento respeitasse a identidade local. Caramelo continuava presente em todas as atividades,
muitas vezes repousando próximo às crianças que participavam das oficinas ou acompanhando o moço em suas tarefas diárias. Sua história de vida passou a ser contada como exemplo de superação, amor e transformação. O moço sentia uma profunda gratidão por tudo o que havia acontecido. Lembrava das dificuldades, dos momentos de incerteza e dos conflitos que quase abalaram a comunidade. Sabia que nada teria sido possível sem a força coletiva, o diálogo aberto e o respeito mútuo. A filha de Clarice conquistava espaço como líder jovem, inspirando muitos a se engajarem e a valorizarem suas raízes. Clarice continuava a transformar o cotidiano em arte, eternizando memórias e emoções. A jornalista acompanhava cada passo, registrando a evolução do vilarejo e compartilhando suas histórias com o mundo. Uma tarde ensolarada, o moço e Caramelo caminharam juntos pela praça central, agora cheia de vida e movimento. As crianças brincavam, os idosos conversavam nas sombras das árvores, e músicos ensaiavam para a próxima apresentação. O ambiente exalava uma sensação de paz e realização. Caramelo parou em frente a uma árvore que fora plantada no início da restauração, uma muda que cresceu junto com o projeto. Ele olhou para cima, como se percebesse a dimensão daquilo que ajudou a construir. O moço acariciou sua cabeça, sentindo a presença amiga e o vínculo inquebrável que compartilhavam. Naquele instante, o vilarejo parecia mais do que um lugar geográfico. Era um símbolo de esperança, um exemplo de como o amor, a cultura e a união podem transformar vidas e destinos. A jornada de Caramelo e de todos os moradores havia chegado a um capítulo feliz e emocionante, mas sabia-se que a história continuaria, sempre escrita com coragem e coração. O sol se pôs lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A noite trouxe consigo uma brisa suave que acariciava os rostos e embalava os sonhos. Em cada casa, em cada alma, havia certeza de que o futuro seria construído com a força das raízes e o brilho da renovação. Caramelo, deitado em sua cama ao lado da janela, fechou os olhos lentamente, sentindo o calor do lar e o amor que o cercava. Seu latido, que um dia despertou a curiosidade e o cuidado de uma comunidade inteira, agora era uma lembrança silenciosa de uma jornada incrível. Ele tinha encontrado seu lugar no mundo, e com ele, todos os outros haviam descoberto o verdadeiro significado de família e pertencimento. O vilarejo seguia seu caminho, forte, vibrante e cheio de vida, guiado por uma história que jamais seria esquecida. E Caramelo, o cão de rua que conquistou corações e mudou destinos, era para sempre o guardião dessa memória preciosa. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Latir, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!